Meio-dia, 28 minutos, e agora vamos falar sobre Copasa, que passou a integrar a carteira do Ibovespa B3, principal índice da Bolsa, em um momento em que a estatal avança no processo de privatização. Entrar no Ibovespa aumenta a visibilidade da empresa, melhora a liquidez de ações e pode atrair mais investidores, mas também levanta dúvidas sobre preço, riscos, impacto dessa desestatização. Estatal é a 10ª empresa de Minas Gerais no principal índice da Bolsa. E, Gustavo, para quem se pergunta, né? É o momento de investir na Copasa? Devo esperar? Enfim, quais os pontos te chamam a atenção neste movimento após a entrada da Copasa no principal índice da Bolsa? Eu acho que o primeiro ponto, assim, o que importa é resultado, não é estar necessariamente no Ibovespa ou qualquer outra coisa. Assim, é fundamento, né, com técnico que leva preço para cima ou para baixo. Mas o primeiro driver é fundamento. Assim, a correlação, né, de preço de ação é com seus lucros. Não é se necessariamente, né, tá no índice ou não está outro. Né? Mas por que isso importa? Né? Você falou a palavrinha ótima, né, assim, que é liquidez. Mas só que tem um outro movimento técnico, né, que não se traduz só na palavrinha visibilidade, se traduz na palavrinha necessidade. Né? O que significa isso? A gente tem vários fundos passivos, inclusive o BOVA11, né, o que se compra em bolsa, que é um ETF, nada mais é do que um fundo passivo que aplica o índice. E toda vez que você tem rebalanceamento, você tem que comprar as ações que entram e vender as ações que saem. Então você tem naturalmente um movimento, né, de compra inicial ou venda inicial a partir da estruturação do que é o índice ou pelo percentual, né, e à medida que isso vai acontecendo de forma passiva. Mas só que o que gera, na verdade, resultado, de novo, que é o fundamento, tem muito mais a ver, então, com tomar posições ativas. Que eu não estou comprando simplesmente porque ela está no índice, eu estou comprando porque eu quero escolher aquela posição. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Sabesp. Né? Assim, Sabesp já fazia parte do índice, obviamente, mas assim, à medida que você transforma, né, a base de ativos regulatórios com um outro formato para o capital privado, né, assim, saneamento, empresa de saneamento, nada mais é do que olhar para a RAB. Né? E quando você faz isso, você destrava um valor imenso. Né? Na medida que você destrava um valor, você está destravando valor aonde? Né? Você vai ter uma gestão, né, que está olhando para os acionistas. Vamos falar a verdade, né? Assim, essa coisa. É uma ação que o cara que compra a ação falou assim: eu sou um acionista, eu quero ser remunerado para isso. Né? E isso é muito importante da gente separar, né? Assim, porque quando você vai para a privatização, você está fazendo um processo completamente diferente do que necessariamente você tinha que fazer antes. Né? Tem a ver com choque de gestão? Claro que tem a ver, mas só que tem a ver, né, com o tal do SG&A, né, que é o seu custo de vendas, custos administrativos, etc. Tem a ver com melhorar a eficiência, tem a ver com ampliar o seu acesso a capital a custos mais baixos, tem a ver agora que você tem uma capacidade de tomar decisões que antes você também não tinha, você dependia de outras coisas, etc. Né? Pega o que foi destravado de valor, por exemplo, de Sabesp. Né? Alguma coisa aí perto de 100% desde a privatização, fora antes. Porque grande parte do movimento do preço ele é antecipativo. Né? Grande parte do preço é antecipativo. Né? Eu sei que isso vai acontecer, eu estimo as minhas probabilidades. Se isso der certo, vale tanto. Se isso não der certo, vale tanto. Eu vou tomar o risco ou não vou. Né? Grande parte parece que já foi, e não sou eu que estou falando. Assim, né? Até tomar cuidado com isso. Assim, tem ótimos, excelentes analistas, né, de sell-side, que a gente fala, que até a gente brinca, né, que o sell-side é o único analista em mercado financeiro que consegue dormir à noite. Né? Porque ele só fala para os outros tomarem o risco, ele não toma o risco ele mesmo. Né? Então, assim, essa brincadeira é muito válida. Mas eu acho que nesse caso, né, assim, você tem que olhar muito para esses pontos. Né? E vamos falar assim, de novo do que é o fundamento, a operação, né, nas coisas. Agora teve essa mudança, né, na presidência, né, mas só que antes, né, na presidência anterior, né, inclusive aqui na própria 98 News, né, entrevistas como que é o plano de investimento. Não é isso? Mais ou menos 30 bi você tem que atingir a meta, né, a parte do saneamento universal, aquela coisa toda, né, e por aí vai. Fica mais fácil, né, atrair capital privado para você fazer esse tipo de investimento a partir da remuneração que você precisa dar para esse cara, né, te financiar.
E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso via equity, você pode fazer isso via dívida ou várias outras coisas. Mas o que é importante falar assim, é como que a eficiência ou o processo de investimento, que inclusive ela tem que fazer para atingir uma meta que é social. Não é uma meta para os acionistas, é uma meta social instituída. E aqui é a grande coisa, é o efeito crowding-in, assim, né? É o capital privado dentro do processo, né, para impulsionar alguma coisa que tem que ser resolvida de maneira muito rápida. A gente discutiu isso 50 milhões de vezes, né? Uma piada com o que a gente tem de saneamento no país. Né? Embora Minas, né, esteja muito à frente, né, do que a média nacional. Mais longe da meta do marco. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né, de falar de destravar eficiência. Preço de ação ou valor de empresa, né, ou qualquer coisa, seja capital aberto ou capital fechado, ela reflete, né, qual que é o retorno sobre o capital empregado a partir da boa alocação de capital que o management faz, que a eficiência dos processos geram e por aí vai. Né? E até como uma provocação, parece que uma coisa diferente, né? Eu mandei para vocês sobre esse artigo de opinião, né, do CFO da Sabesp, falando o que a Sabesp está fazendo para atingir essas metas. E como que a privatização necessariamente foi muito positiva para isso. Né, que eles chamam ampliar o acesso, né, para o blended finance, né, que é uma forma de ampliar o acesso a capital privado, né, com objetivos inclusive sociais. Né, que pega muito exatamente a área de saneamento. Então você tem a ver com a parte de filantropia, a parte de endowments, né, parte de outras sobras de dinheiro de fluxos monetários que poderiam ser usados para atingir essa meta. Né, e a Sabesp coloca ali mais ou menos assim, eu tenho que atingir a meta de universalização até 2029, eu tenho que investir 14 bi de dólar. Né, para fazer isso, eu tenho um processo que eu gero caixa ao longo do tempo, então eu posso consumir parte disso em CAPEX e OPEX, etc. Né, investimento de capital, investimento operacional, mas só que necessariamente eu vou precisar tomar dívida, né, ou ter mais de sobra aqui para poder colocar isso e recuperar esse dinheiro lá na frente. Né? Ou seja, você vai se alavancar, entre aspas, né, para poder atingir isso. E desses 14 bi, 4 bi já vieram de blended finance. E isso foi um processo a custos muito mais baixos. Inclusive, não com o governo brasileiro, não com o negócio, o mercado lá fora, inteiro. Né? Assim, a gente acha que para uma empresa alavancar ele tem que tomar dinheiro do BNDES. Né? Muita gente ainda acha isso. Graças a Deus que acabou esse processo, que não é mais tanto crédito direcionado, não é mais crédito livre. Mas o que é crédito livre de verdade é o mundo, é fluxo monetário no mundo inteiro. Né? Mas só que agora tem uma diferença. Antes eu não era privatizado, eu era uma estatal, etc. E eu tenho os interesses de governo, tenho interesses de várias outras coisas. Né? Aí eu vou lá, bato lá no país do Paulo, ou na instituição lá do Paulo, no endowment lá, e aquela coisa, você quer me dar dinheiro? Eu disse, olha, quero, né? Mas ao invés de te dar 1 bi de dólar, eu te dou 500 milhões, e ao invés de emprestar 5, eu te empresto 10. Agora que você fala assim, pô, você está privatizado, agora eu te dou 1 bi e eu te empresto 5. Né? E olha que diferença, o destravamento de valor que você tem no fundamento. No fundamento, né? Então eu diria que essas coisas são muito relevantes e só lembrando, parte do fundamento, né, depende de uma coisa que não é privatizada, que é governamental, que é a ARSAI, não é isso? O que se cobra e todos os processos tem a ver com uma coisa que não foi tirado, né, do lado que deveria ser regulatório. Né? O que foi tirado é as amarras, né, burocráticas para o entrave da eficiência operacional que uma empresa pode ter a partir de agora, inclusive na forma de se alavancar e de tocar os seus projetos para atingir as metas. Até porque o direito público ele trava, né, esses movimentos. O direito público ele é engessado. Então, quando você tira a Copasa desse arco do direito público e após a privatização, você terá, por exemplo, agilidade maior nos processos de compra, nos processos de contratação, nos processos de alocação de recursos, quer humanos, quer físicos. Tudo isso tem um impacto muito grande. O direito público ele engessa e é o que você falou, eu te empresto 500 mil a 10%. Ah, não, você não tem mais as amarras do governo. Então eu te empresto 1 milhão a 5% e vamos resolver a nossa vida. Inclusive nesse material que o Gustavo mandou para a gente, que é do diretor financeiro aí da Sabesp, o Daniel Slack, ele fala inclusive sobre uma coisa que a gente cita muito aqui no Meio-Dia, que é olhar para fora as coisas positivas que acontecem para a gente replicar aqui no país também. E ele traz 2 exemplos desse modelo de financiamento. No Quênia, por exemplo, um programa de financiamento hídrico acabou transformando 7 milhões de euros em capital concessional em 150 milhões
para projetos locais ligados à questão do financiamento hídrico. E lá em Bangladesh também, esse modelo possibilitou mais de 170 mil ligações residenciais de água, beneficiando aí 750 mil moradores. E nós temos no país, para a gente fechar aqui esse dado, uma necessidade de financiamento urgente, porque até hoje nós temos quase 32 milhões de brasileiros ainda sem acesso à água potável e 90 milhões, praticamente metade do país, não contam com rede de esgoto. Essa questão do saneamento tem que ser discutida com muito mais amplitude. Logo no início dos nossos trabalhos aqui no Meio Dia em Pauta, quando entramos no ar, o Gustavo lembrava das questões de cognição ligadas a crianças que têm contato direto com esgoto a céu aberto. Isso é comprovado, é um estudo científico, é empírico, está lá comprovado. Então, a questão do saneamento é mais do que engenharia sanitária, ela passa a ser medicina sanitária, que é ação sanitária, e mais do que isso, ela tem implicações diretas no desenvolvimento humano e econômico. Então, tem que se entender essa regra do saneamento de forma que é diferente do que a gente entende. Água potável, para mim, eu fico assim pensando com muita descrença no ser humano, porque eu fico imaginando um mundo sem a possibilidade do acesso à água potável. Até porque eu nunca tive esse problema, eu sempre tive acesso à água potável desde que eu nasci. E fico imaginando como é uma comunidade, como é um grupo familiar ou pessoas que não têm acesso à água potável. A água é um bem necessário. E a água potável mais ainda. Então, essas questões, por exemplo, dessa resistência à privatização da Copasa, esse embandeiramento ideológico que foi levantado aí por conta da privatização, ele cai por terra com dois argumentos muito claros. A necessidade do investimento em distribuição da água e distribuição racional, mais inteligente, cortando a possibilidade dos furtos, da perda, e o marco legal do saneamento básico, que tem que ser atingido até 2033, salvo engano. Então está aí, a gente acha que 33 está longe? Não, são 7 anos e a gente tem 7 anos para conseguir um avanço que é pequeno em número, mas se você entender a proporcionalidade com que esse avanço foi conquistado no arco do tempo, ele é enorme. Sair dos 83 para os 99 é um salto enorme. Porque até aqui os saltos foram menores, o número de aquisições ao saneamento era menor. A partir de agora é definitivo, 7 anos para fechar a conta. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga. De novo, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Exatamente. Gustavo Andrade, muito obrigado e até amanhã. Um abraço, pessoal. Até mais. Abraço, Gustavo.